Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muito obrigada pela entrevista. Bem-vindo à CNN, já agora no exercício do mandato. Muito bom falar com o senhor. O prazer é meu, Daniela. Vamos começar, presidente. O senhor viveu um hiato no poder. Deixou o Palácio do Planalto em 2010, mais de 80% de aprovação. Depois volta agora, votação recorde, 60 milhões de votos, mas numa eleição muito acirrada e num país muito dividido. O Brasil está muito diferente do Brasil que o senhor deixou. O senhor já percebeu que vai ser muito mais difícil governar agora? Olha, de um lado vai ser mais difícil porque nós vamos ter que recompor a civilidade nesse país. Nós vamos ter que tentar convencer a sociedade brasileira a voltar a ser uma sociedade alegre, fraterna, sabe, humanista, que é um pouco aquilo que o povo brasileiro é. E ver se a gente substitui o ódio pelo amor, a mentira pela verdade, o desemprego pelo emprego, o massacre econômico da sociedade por um desenvolvimento econômico que gere emprego. Esse é meu desafio. Eu tenho clareza que nós vamos ter dificuldade, mas é impressionante também que nós vamos ter facilidade. Eu vou te dar uma facilidade. Nós estamos, este ano, investindo em infraestrutura 22 bilhões de reais. Em 4 anos, outro governo só investiu 20 bilhões. Significa que, em um ano, nós estamos investindo mais em infraestrutura do que eles investiram em 4 anos. Porque, na verdade, foi um governo de muita mentira, de muita fake news, de muito pirotecnia, ou seja, um presidente que levantava de manhã, dava um show na internet e falava as bobagens dele, falava as mentiras dele, a imprensa passava a semana inteira perseguindo aquelas mentiras. Ou seja, nós agora queremos voltar à normalidade. A tranquilidade que o país sabe e o país quer. A gente quer trabalhar, a gente quer estudar, a gente quer ter uma casa, a gente quer viver bem, em casa e fora de casa. Essa é a minha tarefa e eu vou fazer isso e vou poder fazer com que a economia brasileira volte a crescer, porque somente com crescimento é que o povo vai viver bem. A gente vai falar de economia, me marcou muito na campanha, que nas entrevistas o senhor sempre, as pessoas falavam muito de Lava Jato, o legado da Lava Jato, e aí quando vinha a economia você falava, oba, ufa. Agora o mercado, toda vez que o senhor vai falar de economia, fica, eita, então a gente vai chegar lá rapidinho. Mas esse personagem que o senhor citou, o seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse ao Wall Street Journal essa semana passada, né, que volta para o Brasil agora em março, para liderar a oposição ao senhor. Eu queria entender como o senhor avalia esse movimento, em especial à luz dos atos do dia 8 de janeiro. Olha, veja, ele sabe que ele tem responsabilidade pelos atos do dia 8 de janeiro. Na minha cabeça, eu tenho noção de que ele estava tentando fazer aquilo no dia 1º de janeiro. Não fez porque tinha muita gente aqui e ele não ousou fazer aquilo. Ele pegou um momento em que estava toda a sociedade muito tranquila para ativar os seus milicianos para fazer aquela baderna que fizeram aqui. Eu acho que ele vai voltar, vai ser oposição, e eu acho que é importante que a gente tenha oposição, é importante que a gente possa continuar fazendo debate, mas é importante que a gente faça um debate verdadeiro, não um debate mentiroso. Que as informações que a sociedade receba sejam informações muito verdadeiras para que a sociedade possa melhor escolher. Você não tem noção, Daniela, você não tem noção. Se você for conversar com a equipe da Fazenda, você vai ver que entre desoneração, isenção e benefícios, sabe, dinheiro, eles gastaram quase 60 bilhões de dólares para tentar ganhar as eleições. Não foi pouca coisa o que aconteceu nesse país. A quantidade de dinheiro jogado para tentar ganhar as eleições. Então, isso é importante que a sociedade compreenda, porque o mercado não ficou irritado com isso. Eu não vi o mercado se queixar nenhuma vez da quantidade de coisa que ele desrespeitou do ponto de vista da responsabilidade fiscal e do ponto de vista do teto de gasto. Ou seja, se tem uma pessoa que desrespeitou toda a lógica da economia, foi ele. Porque ele não entendia nada, o Guedes fazia o que bem entendia, e eles tentaram, na verdade, gastar numa eleição aquilo que não foi gasto desde que Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a República. Ou seja, se você pegar toda a história de todos os presidentes, não se gastou 10% do que esse homem tentou gastar para ganhar as eleições. Vamos falar do mercado, então, presidente. O senhor
muita gente diz que o senhor ainda não desceu do palanque. Como quem cita ali como quem entende que o senhor está ainda num tom de campanha, num tom de afronta com determinados agentes econômicos. Se a gente for voltar um pouquinho, tem um episódio ali para mim que o final, o impeachment, as vésperas do impeachment do governo da Dilma Rousseff, você tem uma espécie de divórcio entre o PT, a Dilma, de certa forma o senhor e o mercado. Porque nos seus 2 primeiros mandatos essa relação foi profícua. Seus 2 primeiros mandatos foram marcados por um pragmatismo enorme. Agora esse divórcio parece que permanece. E as críticas de parte a parte, elas se mantêm. Está na hora de baixar o tom? Quando é que o senhor vai baixar o tom? Qual é o limite para esse ambiente de talvez de enfrentamento? Ô, Daniela, deixa eu te dizer, eu acho que não há política de enfrentamento. O Lula de hoje é o Lula de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. É preciso que a gente pegue o histórico do que foi o Lula no primeiro governo. Nós pegamos uma inflação de 12%, uma dívida externa de 30 bilhões de dólares, um desemprego de 12%, uma dívida pública interna de 60,7%, e o Brasil que não tinha nenhum dólar de reserva. O malandro viajava todo final de ano para tentar arrumar dinheiro para fechar o caixa. O que é que nós fizemos? Trouxemos a inflação para dentro da meta, 4,5 mais 2 menos 2, criamos 22 milhões de empregos, criamos uma reserva de quase 370 bilhões de dólares, pagamos a nossa dívida externa, diminuímos a dívida pública de 60,7 para 37,7, ou seja, e foi o único país do G20 que fez superávit primário durante todo o período de governo. Então, essa bobagem que de vez em quando eu vejo na imprensa, que o mercado, eu não estou governando para o mercado. Eu sei da existência do mercado. Eu sei o que o mercado faz para ganhar dinheiro, mas eu estou governando para o povo brasileiro. Eu estou governando para tentar recuperar o bem-estar social que o povo brasileiro alcançou no tempo que eu fui presidente. Eu quero mais emprego, eu quero mais salário, eu quero que as pessoas almocem, tomem café e jantem todo santo dia e que as pessoas vivam mais felizes. É isso que eu quero. Presidente, o seu compromisso com a agenda social, ele é inquestionável. Eu trato dessa forma. E eu acho que o mercado também sabe disso. Mas toda vez que há um ruído, isso custa dinheiro. Custa dinheiro para a Petrobras, custa dinheiro para o Banco do Brasil, cujo eu me sinto sócia. Embora não sou acionista de nada, mas me sinto sócia porque é patrimônio do Brasil. Isso tem um peso, tem um custo. Afinar, diminuir o ruído, não poderia também, talvez, trazer um ambiente de menos falatório? Mas eu acho, Daniela, que o ruído é um ruído feito por quem quer viver de especulação. Porque eu acho que as pessoas do mercado séria sabem o que está acontecendo nesse país. Veja, nós não podemos aceitar determinadas coisas que foram feitas nesse país em nome de quem? Você vendeu a BR para quê? O Brasil tinha uma Petrobras que era autossuficiente em petróleo, de repente você sabe que pensava ser exportador de derivado de petróleo, você está exportando óleo cru e comprando 25% da gasolina e 35% do óleo diesel. Para que isso? Qual é a lógica de você dar aos acionistas minoritários 106 bilhões de dividendos, quando você poderia pegar metade disso para investir em mais exploração de petróleo e mais refinaria, para que o Brasil seja autossuficiente, não apenas na exploração e na produção, mas também no refino do óleo diesel e da gasolina? Ou seja, esse país é um país muito grande, esse país precisa ser dono do seu nariz. Esse país não pode ser um país pequeno, tratado como se fosse uma republiqueta de banana. É isso que eu não aceito. É isso que eu não aceito. Ou seja, o mercado tem sua importância, o mercado precisa ganhar o dinheiro, agora o mercado tem que entender que esse país é feito de povo. E o povo precisa ser tratado com respeito. E eu sou obrigado a ter sensibilidade com as pessoas que estão dormindo debaixo da ponte, com as pessoas que estão dormindo na sarjeta, com as pessoas que estão vivendo a seca no Rio Grande do Sul, com as pessoas que estão vivendo a seca no Nordeste. Ou seja, é o presidente que tem que pensar nisso, o mercado não tem que pensar um pouco nisso? O mercado não tem um pouco de sensibilidade? Não o mercado, mas os homens e as mulheres que participam do mercado. A única coisa que eu quero chamar a razão é o seguinte: esse país não pode ser governado pendendo apenas para um lado.
Esse país tem que ser governado pendendo para todos os lados e que o povo mais necessitado tenha a fatia prioritária do bolo que a gente for capaz de produzir nesse país. Vamos falar um pouco sobre juros, então. Saiu essa semana uma pesquisa Quest, acho que o senhor deu uma olhada. Ninguém ali, 74, salvo engano, por cento da população falou, não, tá certo, tem que pedir para baixar os juros. O senhor falou esse cidadão, o senhor se referiu a ele como esse cidadão, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Houve uma semana passada, de muito ruído, inaugura-se aí com ele promovendo uma série de recuos públicos. Numa fala a agentes do mercado, ele pediu, primeiro, que se tenha um olhar social, incluiu isso no discurso dele, e fez uma série de acenos dizendo que o governo merece um voto de confiança, que o Banco Central está atento, que ele também não gosta dos juros altos, mas é o remédio que tem para a inflação. Foi uma vitória do senhor? Deixa eu te falar uma coisa, não cabe ao presidente da República ficar brigando com o presidente do Banco Central. Eu até teria direito, porque ele não é presidente do Banco Central indicado por mim. Ele foi indicado pelo Bolsonaro. Ele foi indicado pelo Guedes. Então significa que a cabeça política dele é uma cabeça muito diferente da minha cabeça e da cabeça daqueles que votaram em mim. Mas ele está lá, tem uma lei, tem um mandato. A única coisa que eu quero é que ele cumpra aquilo que está na lei que aprovou a independência do Banco Central. Ele tem que cuidar da inflação, ele tem que cuidar do crescimento, tem que cuidar do emprego. Então, eu não sou economista, mas como eu já governei esse país 8 anos e já discuti muito essa questão de juro, já briguei muito essa questão de juro, e eu acho que ele só tem um instrumento para controlar a inflação, que é o aumento de juro, mas aumentar o juro é importante quando você tem uma inflação de demanda. Se você tem a sociedade consumindo demais, então você aumenta o juro para você diminuir o consumo, mas não é o caso do Brasil. Não tem inflação de demanda nesse país. Tem uma inflação de oferta, dizem os especialistas. Eu também uma crise de crédito, porque não tem crédito nesse país. Então nós somos um país capitalista sem crédito. E eu fico perguntando qual é o empresário que vai fazer um investimento tendo que tomar dinheiro a 13,75% de juros. Não vai. Não vai, porque é maior do que a taxa de retorno que ele pode querer ganhar. Então, se tem uma lei que diz que o presidente do Banco Central tem essas funções, ele tem que cumprir essas funções. É a meta dele. Quando o presidente da República era responsável pelo Banco Central, porque ele indicava, não era o Senado, ele que indicava o presidente da República, você conversava. Quando dizia tem que aumentar, aumenta, não tem problema nenhum. Mas você precisava cuidar do outro lado. Nós tínhamos o BNDES, que tinha TJLP, você aumentava 0,5% de juro, você reduzia 0,5 ponto no juro do BNDES para facilitar aqueles que precisavam de investimento para fazer a economia crescer. Você não precisa de briga para isso, é só utilizar o bom senso. A mim, como presidente da República, não interessa brigar com um cidadão que é presidente do Banco Central, que eu pouco conheço. Eu vi ele uma vez. A única coisa que eu quero é que ele cumpra, sabe? Se ele topar, quando eu for levar o meu governo para visitar os lugares mais miseráveis desse país, eu vou levá-lo para ele ver. Pois é, ele tem que saber que a gente, nesse país, tem que governar para as pessoas que mais necessitam. Ele diz, presidente, que quer se aproximar do governo, que quer trabalhar junto. Ele disse, farei tudo o que for possível para me aproximar do governo. Essas palavras aí não soaram ao senhor como um gesto de, um pedido de confiança? O senhor está disposto a encontrá-lo? Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que o Haddad tem toda a disposição de conversar com o presidente do Banco Central, já conversou várias vezes e vai continuar conversando. Se for necessário o presidente da República conversar com o presidente do Banco Central sobre alguma coisa de interesse do Brasil, eu também não tenho nenhum problema de conversar com quem quer que seja. Ora, mas se eu não posso conversar com ele sobre a taxa de juros, se eu não posso influir para reduzir a taxa de juros, se eu não posso conversar com ele sobre o emprego, então o que eu vou conversar? Então é importante que ele converse com o Fernando Haddad todo dia, toda hora, todo mês, todo ano, e que ele apenas cumpra a meta de inflação, sabe? E que ele, portanto, tenha noção de que a meta de inflação ela não pode ser razão pela qual você é obrigado a aumentar a taxa de juros.
A taxa de juros você aumenta se você tiver excesso de demanda. Se você não tiver excesso de demanda, não é o juro que vai resolver a taxa de inflação. Para fechar, se o senhor alcança esse objetivo, é uma batalha que o empresariado abraçou agora. As pessoas começam a falar, inclusive publicamente, que a taxa de juros está muito alta. Os últimos eventos dessa semana deixaram isso muito claro, é verdade, presidente. Precisou puxar o assunto, mas o senhor pautou o assunto, essa vitória está dada. Mas vamos supor que, então, ok, vem a baixa dos juros. O senhor não teme um repique inflacionário, porque a gente tem a chamada inflação de oferta, o cenário lá fora não mudou muito, e a gente vai ter uma série de investimentos, se derem certo, vão ampliar a demanda. Deixa eu te falar, imagina que o Banco Central funciona como se fosse uma hidrelétrica, que ela libera mais água ou menos água para produzir mais ou menos energia. Correto? Se você atinge a meta e por conta do juro mais baixo a inflação começa a crescer, você tem vários instrumentos para você controlar a inflação. Um deles é o aumento de juro. Aí você pode justificar o que não está acontecendo nesse momento. A gente não pode ter memória curta. A gente. Deixa eu lhe falar, esse país teve um empresário chamado Antônio Hermílio de Moraes, que era o empresário brasileiro mais importante, mais famoso. Ele vivia de manhã, de tarde e de noite questionando a questão de juros nesse país. A gente não pode esquecer que eu tinha um vice chamado José Alencar, que todo santo dia o José Alencar questionava o juro, porque ele enxergava o juro pela visão dele empresarial, que precisava tomar emprestado o dinheiro para aumentar a sua empresa, para aumentar a produção, e ele achava impossível. O senhor queria mais empenho do Alckmin, da Tebet, do próprio Haddad nesse tema? Eu acho que eles têm que fazer aquilo que é a função deles. Acho que o Conselho Monetário, sabe, que é ele e mais o Haddad e mais a Simone, ou seja, eles discutem. Agora, o que eles não podem é achar que do jeito que está a coisa está boa, porque não está boa. Não está boa. Esse país precisa voltar a gerar muitos empregos, as pessoas precisam ganhar um pouco para voltar a consumir, para a roda gigante da economia começar a funcionar e a gente então poder ver esse país um pouco mais humanizado, mais feliz, porque a miséria está muito grande. Ou seja, nós tínhamos acabado com a fome em 2012 e agora temos 33 milhões de pessoas passando fome nesse país, num país que é o terceiro produtor de alimentos do mundo, é o primeiro produtor de proteína animal do mundo. Qual é a lógica? Então, o que nós queremos, na verdade, Daniela, eu estou com 45 dias de governo. Eu posso te dizer, olhando na Câmara, de que nós vamos consertar esse país. Nós vamos consertar esse país fazendo com que... Eu não me preocupo com a autonomia do Banco Central. Só me diz sim ou não. O senhor pode rever ela após o final do mandato do Campos Neto? Deixa eu te falar uma coisa. Vamos ver qual é a utilidade que a independência do Banco Central teve para esse país. Olha, se a independência do Banco Central trouxe para o país uma coisa extraordinariamente positiva, não tem problema nenhum dele ser independente. Não tem. Ele não é independente, ele é autônomo, mas não é independente. Tá? Porque tem compromisso com a sociedade brasileira, tem compromisso com o Congresso Nacional e compromisso com o presidente da República. Então, isso nunca foi para mim uma coisa de princípio. Sabe, o que eu quero saber é o resultado. O resultado vai ser melhor. Um Banco Central autônomo vai ser melhor, vai melhorar a economia, ótimo. Mas se não melhorar, nós temos que mudar. Presidente, a gente pode voltar à economia se o senhor quiser daqui a pouco, mas eu quero passear em outros temas. Quero falar de relação com os outros poderes. O Supremo Tribunal Federal, em especial, viveu 4 anos de muito ataque, né? Mas algumas das decisões da Lava Jato e alguns reveses importantes ao senhor. Eu lembro muito quando o senhor perdeu seu irmão e o senhor não pôde velá-lo. Essa foi uma decisão do ministro Dias Toffoli. Eu lembro das diversas vezes em que ministros como Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux fizeram falas veementes em defesa da Lava Jato, inclusive muitas vezes retardando a análise de recursos ou retardando a análise de ações que poderiam beneficiá-lo. Todos esses ministros foram indicados pelo PT.
Eu poderia falar de outros, ou do ministro Luiz Edson Fachin, que foi o relator da Lava Jato e que até ali o último momento tentou defender a operação. Todos esses ministros foram indicados pelo PT. O senhor acha que o PT errou? Que métrica o senhor vai usar para indicar o próximo? Porque tem uma indicação para maio. Eu queria tanto sair daqui com esse nome. Ô, Daniela, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você indica um ministro da Suprema Corte, no meu caso, eu não indiquei um ministro para fazer política para mim, para me fazer favor. Eu indiquei as pessoas que eu achava que poderiam prestar um grande serviço na defesa da Constituição brasileira, porque o Poder Judiciário é muito importante, e que ele cumprisse aquilo que está na Constituição. Eu nunca pedi favor. Até hoje, eu nunca pedi favor para nenhum dos ministros que eu indiquei e não vou pedir. O que eu lamento profundamente, Danilo, o que eu lamento profundamente é que um cidadão e uma tal de força-tarefa conseguiram durante anos enganar a imprensa, enganar o Poder Judiciário, enganar a sociedade brasileira. Porque foi a maior mentira contada, eu estou dizendo do meu caso, sabe? Então todo mundo foi pego na mentira e todo mundo começou a divulgar como verdade e tal. Eu vi o comportamento de cada ministro, sei o que cada um fez, mas eu não posso voltar a governar o país, sabe, magoado com aquilo que foi feito que me prejudicou, não. Eu tenho que deixar aquilo no canto e eu tenho que governar. O que importa para mim é como é que eu vou deixar esse país quando eu deixar a presidência em 2026. O meu compromisso com o povo é esse. Ou seja, como se eu estivesse plantando uma planta que eu queria colher os frutos e eu quero que esse povo colha os frutos, sabe, até dezembro de 2026. É para isso. Então, os caras que votaram em mim, os caras que me condenaram, quem não me deixou ser candidato, não tem problema. A justiça divina o julgará. Mas Eu estou tranquilo porque eu consegui, na política, não foi num processo criminal, não, provar que se tem alguém culpado foi quem me condenou. Então eu estou tranquilo, não vou ficar com ressentimento, sabe? E tenho mais dois para indicar, porque eu tenho também a Rosa Weber, que vai se aposentar, me parece. Eu vou indicar com o mesmo critério, eu vou tentar ver o currículo da pessoa, vou conhecer bem a pessoa, vou pedir muitas informações para muita gente, e depois eu indico as pessoas. Agora, uma coisa é eu indicar. Agora, eu não sei quando o cidadão ou a cidadã colocar a toga, se vai continuar com o mesmo pensamento que tinha antes. Isso tem muito a ver. Mas eu tenho que levar em conta que eu tenho que indicar, e a minha indicação sempre será uma indicação neutra. Eu não quero ninguém a meu favor ou ninguém contra. Eu quero alguém a favor da justiça, alguém a favor do cumprimento da Constituição. Por isso é que eu dizia que o Brasil iria voltar à normalidade, porque o Poder Judiciário tem que cumprir com a sua função, o Legislativo cumprir a sua função, o Executivo. Se cada um ficar no seu lugar, está tudo resolvido e o Brasil vai voltar a viver em paz. Eu não vou ficar exumando a Lava Jato, os achados, o apartamento, a visita, a geladeira, a reforma, não. Mas eu quero pensar um pouco, o senhor falou do Moro, depois quero saber como o senhor... Eu não citei o nome do Moro Não, aqui. eu estou citando. E da Força Tarefa, os dois personagens estão agora no Congresso, entraram formalmente para a política. Mas eu quero trazer de novo essa questão de que, se houve erro, eles não erraram sozinhos. Por exemplo, eu tenho a impressão, e aí o senhor pode me dizer se o senhor tem a mesma impressão, que no dia em que houve a divulgação daquele áudio, em que a Dilma está falando com o Messias e diz, olha, eu vou pedir para você levar, tá aqui o papel para o Lula assinar, etc e tal. No dia em que aquilo foi divulgado, a minha impressão é que a Dilma Rousseff perdeu qualquer chance que ela tinha de evitar o impeachment, politicamente. Porque isso culmina com a sua não chegada na Casa Civil por uma decisão do ministro Gilmar Mendes. O senhor acha que essa decisão mudou o curso desse processo? Olha, alguns acreditam que mudou. Eu, na verdade, acho que o governo tinha entrado numa situação tão delicada que era impossível voltar. E eu dizia para Dilma naquela época que não era possível ter dois presidentes dentro do Palácio do Planalto. Aquilo foi feito para um presidente, não foi feito para dois.
Por isso é que eu tinha recusado veementemente a não participar do governo, sobretudo na Casa Civil, porque eu acho que a gente iria atrapalhar. Eu dizia para Dilma, eu fico imaginando como é que você vai me dar uma bronca sentado na mesa, você presidenta e eu ministro. Então não vai dar certo. Mas ela insistiu, eu tomei a decisão de aceitar, depois de uma conversa com o Nelson Barbosa, que ia se mudar a política econômica. Sabe? E quando eu fui para o aeroporto, ela mandou o papel para eu assinar. Tá? Que isso foi gravado, foi um crime a gravação dessa coisa, a publicação foi mais um crime, mas isso já passou também. Isso já passou também, isso já faz parte da história. Sabe, os historiadores vão escrever muita coisa a respeito disso. O que eu preciso, Daniela, é ter muita tranquilidade, muita. Você não sabe o esforço que eu faço para ter tranquilidade, para tentar consertar esse país. Você não tem noção como é que esse país foi encontrado. O Alckmin tem divulgado em alguns lugares a situação que nós encontramos no país. Eu vou te dar um dado. Eu hoje vou participar de um ato em que eu vou repor as bolsas do MEC. Sabe, para CNPq, CAPES e Bolsa do MEC. Ou seja, nós vamos colocar 2 bilhões e 400 para financiar bolsas que muitas estavam sem ser pagas, muitas a partir de 2013 e algumas a partir de 2010. Então, nós vamos reestruturar para garantir à universidade brasileira, ao cientista brasileiro, aos estudantes brasileiros, o mínimo direito de dignidade que esse país tinha perdido. Você vai que ontem eu fui inaugurar o Minha Casa Minha Vida, nós temos 186 mil casas abandonadas. Ontem nós fomos num lugar e passamos para tirar fotografia em outro lugar de casas que o mato tomou conta. Num país que tem um déficit habitacional. Então significa que esse país não foi governado. E aí entra a questão pessoal, sabe, da Lava Jato, que a história vai contar. Sabe, quem delatou que roubou foi preso. Agora, o que eu acho é que teve uma enganação da sociedade brasileira como jamais eu tinha visto no Brasil. Eu nem condeno a imprensa. Eu nem condeno a imprensa porque houve um acordo antes de começar o processo com a imprensa. Houve um acordo. Eles tinham em cada jornal uma redação, um responsável. Sabe? Então, quando a matéria chegava, divulgava como se aquilo fosse verdade, sem nenhum questionamento. Sabe? Então, por isso é que eu resolvi brigar politicamente. Eu digo sempre o seguinte, se eu tivesse contratado um advogado bom, extraordinário criminalista, possivelmente eu não tivesse tido o sucesso que eu tive. Tá? Porque as decisões das brigas minhas, nenhuma foi jurídica, todas foram políticas. Como é que o senhor se sente vendo eles dois agora no palco da política? O Deltan eleito para a Câmara e o Moro eleito senador? Vamos ver como é que eles vão ser na política. Eles têm um mandato de 4 anos para cumprir, vamos ver como é que eles vão ser na política. Presidente, vamos voltar a falar de economia. Eu quero arrancar alguma notícia aqui do senhor que não esteja no seu Twitter. A volta do pagamento das bolsas é maravilhosa notícia. Aliás, a ciência foi penalizada, claramente, né? O resultado da Covid nos mostra isso, né? 700 mil pessoas mortas. Mas salário mínimo, 1.320, 1.322, começa a valer Deixa quando? eu te falar uma coisa. Nós tínhamos decidido levar o salário mínimo a 320, porque na PEC da transição tinha sido colocado 6 bilhões e 800 milhões para o salário mínimo. Acontece que no final do ano, o ex-presidente abriu a porteira da Previdência Social, que tinha uma fila de quase 4 milhões de pessoas, e colocou quase 3 milhões para dentro. Então, o dinheiro que era para aumentar o salário mínimo foi utilizado para pagar os novos membros que entraram para receber a aposentadoria. Então, nós agora estamos fazendo um sacrifício, e é um compromisso meu com o povo brasileiro, é que nós vamos acertar com o movimento sindical, está combinado com o Ministério do Trabalho, está combinado com o ministro Haddad, que a gente vai, em maio, reajustar para 320 e estabelecer uma nova regra de salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. Ou seja, o salário mínimo ele terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB. Porque é a forma mais justa de você distribuir o crescimento da economia. Não adianta o PIB crescer 14% e você não distribuir. Ou seja, é importante que ele cresça 5%, 6%, 7% e você distribuí-lo para a sociedade. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Nós vamos aumentar o salário mínimo todo ano
de acordo, a inflação será reposta e o crescimento do PIB será colocado no salário mínimo. 1.320 de salário mínimo. Isenção do imposto de renda foi uma promessa que o senhor fez na campanha. E essa é a promessa que faz mais barulho. A imprensa está apostando que vai haver uma isenção, uma ampliação da faixa de isenção gradual, começando em 2 salários mínimos. É isso? Vai começar a partir de agora, nós vamos começar a isentar a partir de R$ 2.640. Que é exatamente o mínimo novo. E depois nós vamos gradativamente até chegar aos 5 mil de isenção. Porque é inexplicável. Até o fim do mandato o senhor acha que chega? Veja uma coisa. Não é que até o final do mandato tem que chegar, porque foi um compromisso meu e eu vou fazer. Ora, o que é importante é o seguinte, é que eu fico às vezes com pena, eu não sei se de mim mesmo, não sei do povo brasileiro. Quando a gente vai discutir imposto de renda nesse país, a gente chega à conclusão que as pessoas que ganham R$6.000 por mês estão entre os 10% mais ricos. Não é possível. R$6.000 o cara ganhar e ele tiver que pagar aluguel e ele tiver 2 filhos na escola, mal e dá para ele comer. Esse cara é tratado como rico, então é descontado dele 27% depois daquilo que é os 2 salários mínimos. Ou seja, ele paga proporcionalmente mais do que o cara que vive de dividendo, que não paga 27%, mais do que o cara que recebe lucro. Sabe? Então nós precisamos corrigir isso. Em nome daqueles que sonham em fazer com que o Brasil seja um estado de bem-estar social, que o povo brasileiro seja todo da classe média. Porque ninguém quer o povo pobre. O povo não gosta de ser pobre. De vez em quando as pessoas acham que o povo gosta de morar na rua, gosta de apanhar, gosta de ganhar pouco, gosta de se vestir mal, gosta de comer mal. Sabe? Não, o povo gosta das coisas boas. O povo quer se vestir bem, ele quer comer bem, ele quer ter carro, ele quer ter televisão, ele quer ter computador, quer ter celular, ele quer viajar com a sua família. Ele pode fazer isso. É esse padrão de vida que eu desejo para o povo brasileiro. Eu não quero reduzir o padrão de vida, nós precisamos fortalecer, porque quanto mais forte for a quantidade de pessoas na classe média, melhor será para o meu querido Brasil. Já que eu estou dando sorte, vamos falar do novo marco fiscal, que o mercado está, assim, comendo todas as unhas para entender o que vem no lugar do teto de gastos. Na medida do que o senhor puder me apontar, e puder apontar também para esses agentes que aguardam isso para dar, talvez, aí o tal voto de confiança, como é que o senhor vê aí a garantia do equilíbrio fiscal sem o teto de gastos? Daniela, eu às vezes me incomoda essa história de teto fiscal, porque é o seguinte, eu tive 8 anos na presidência da República, nenhum presidente da República cuidou da questão fiscal como eu cuidei. Além de cuidar da questão fiscal, além de te fazer superávit primário, cheguei a fazer superávit de 4,25. No G20, só o Brasil fez superávit todo ano. Além disso, nós deixamos uma reserva de 370 bilhões de reais, que foi o maior colchão de segurança que esse país já teve. Então, veja, eu tenho consciência no meu aprendizado com a dona Lindu, que é minha mãe analfabeta, que me ensinou que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. A gente só pode gastar mais do que a gente ganha se a gente fizer uma dívida para fazer um investimento que possa ser lucrativo, ou um investimento que traga algum benefício para a sociedade. Isso eu não aprendi na universidade, não. Aprendi com a minha mãe. De que a gente só pode gastar aquilo que a gente tem. E se você tiver que fazer alguma dívida, você faça para produzir algo que seja rentável, algo que faça valorizar até o patrimônio público. É isso que nós vamos tratar com muita responsabilidade, porque eu não quero enfiar o Brasil numa dívida impagável. Tem uma fórmula em mente? O que eu acho é o seguinte, é que quando se fala em responsabilidade fiscal no país, está se dizendo o seguinte, os banqueiros querem ter certeza de que eles vão receber os seus juros todo ano, sabe, do governo. É isso que eles querem. Querem garantir primeiro deles. E eu acho que eles deveriam ter um pouco de bom senso e garantir primeiro do povo que está passando fome na rua, do povo que está dormindo debaixo de ponte. Sabe, então, eu estou falando dessas coisas aqui, Daniela, quando isso aqui
sabe, estiver na televisão, a bolsa vai cair, o dólar vai subir, sabe? Esse mercado é muito frágil. Precisa ter um pouco mais de seriedade, sabe? Eu, se fizesse o discurso que o Biden fez a semana passada no Congresso Nacional, eu seria chamado de comunista. Eu seria chamado de terrorista. Porque esse mercado está muito conservador, é preciso, sabe, gostar de ganhar dinheiro, mas é preciso ter um pouco de sensibilidade social. É preciso saber que esse país precisa melhorar de vida e que o povo brasileiro quer comer bem, quer morar bem, quer se vestir bem, quer passear, quer ter férias. Não pense só em vocês, pense no restante do povo brasileiro, que é muita gente, são milhões de pessoas passando necessidade. Presidente, o senhor tem um desafio adicional, que é a relação com o Congresso. O Congresso que o senhor conheceu em 2003, ele era um Congresso que tinha... Bom, o Centrão existe desde que o Congresso existe, mas era um bicho ainda num processo de evolução, de formação, que hoje ele tem já todas as cabeças coroadas no lugar, uma força que eu reputo quase inédita, em especial na Câmara. A política de coalizão, a divisão dos espaços no governo, a cessão de alguns espaços no governo, isso vai ser suficiente para lidar? Daniela, para as pessoas compreenderem bem o que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele é o resultado da cabeça do povo no dia da eleição. O que você extraiu da urna eletrônica no dia da eleição é o que está aí. Então você não pode reclamar, você tem que conviver com o Congresso Nacional. Você tem que estabelecer uma relação civilizada. Não é o presidente da Câmara que precisa do presidente da República. Não é o presidente do Senado que precisa do presidente. Os três precisam estar juntos, tentando fazer com que se aprove as coisas que são boas para a sociedade brasileira. Eu não terei nenhum problema de eu conversar com Arthur Lira. Não terei nenhum problema de eu conversar com o Rodrigo Pacheco. Não terei nenhum problema em conversar com qualquer partido político para aprovar as coisas que podem melhorar a vida do povo brasileiro. Eu não mandarei para o Congresso Nacional nenhum projeto de interesse pessoal. Todos os projetos serão de interesse da sociedade e eu quero discutir com eles. E ninguém é obrigado a aceitar ipsilitras daquilo que o governo mandar. O Congresso tem autonomia, sabe, legitimidade para mudar alguma coisa que eu mande. O orçamento secreto, presidente, o senhor sabe muito melhor do que eu, ele mudou meio que as balizas de como se faz política aqui em Brasília. Foi muito dinheiro na mão dos parlamentares. Foi um período pobre, na minha opinião, da política brasileira. É possível você construir, sabe, a governabilidade sem precisar ter orçamento secreto. É possível. Sabe, eu vou tentar. Eu tenho 4 anos para tentar isso. Veja, eu já tive 3 encontros com o presidente Lira, já tive 3 encontros com o Pacheco, eu já tive encontro com todos os líderes do partido da base, e eu vou fazer quantas conversas for necessárias, porque é preciso a gente restabelecer a harmonia entre os poderes no Brasil. A gente não tem que estar rivalizando. Eu não posso ficar xingando o presidente da Câmara, nem ele pode ficar me xingando. Eu não posso ficar xingando o presidente do Senado, nem ele me xingando. E eu não posso ficar brigando com a Suprema Corte. Então, quando eu digo nós vamos voltar à normalidade, é porque nós estamos voltando à normalidade. Você veja uma coisa, nós estamos viajando para dar ordem de serviço a obras que ainda eram do meu governo em 2009, 2008, 2010. As coisas que ficaram paralisadas. Sabe, as coisas que se mentiu o tempo inteiro nesse país, se contou muita mentira, muito fake news e se deixou de governar o Brasil. Então nós vamos tentar colocar o Brasil, sabe, no trilho, governando e fazendo as coisas que têm que ser feitas. Nós vamos voltar a investir em universidade, nós vamos voltar a investir no FIES, investir no ProUni, investir, sabe, no Bolsa Família, investir na geração de emprego, investir em obra de infraestrutura. Tudo isso é o que vai levar em conta a gente dar um certo olhar positivo para o povo que quer investir. Vou viajar muito para o exterior, vou para a China, agora no mês de março, fui aos Estados Unidos, tudo isso conversando sobre a necessidade das pessoas olharem o país como um país grande, como um país importante para a economia e como um país que quer ser protagonista internacional, sobretudo agora que a questão do clima ganhou um peso muito grande, o Brasil precisa se comportar com muita altivez.
O meu tempo está acabando, mas eu não posso sair daqui sem falar de internacional e fazer mais 3 perguntinhas para o senhor. Então, vou pedir a sua ajuda, presidente. Vamos falar de internacional. O senhor vai para a China, o senhor foi para os Estados Unidos, foi bem recebido lá, a repercussão foi importante. John Kerry vem desembarcar no Brasil daqui a dias, acho que daqui a 10 dias, né? Para falar da questão do clima. Lá fora, o senhor se colocou, olha, o senhor disse para Cristiane Amanpour, na entrevista à CNN americana, o senhor disse, olha, me pediram munição para a guerra. E eu falei, eu não vou dar a munição, porque se eu der a munição, eu vou entrar na guerra. O senhor está meio que na contramão do que está fazendo o Ocidente na Europa e do próprio Estados Unidos. Muita gente aqui, diante disso, no Brasil, analistas de internacional, dizem, olha, o Lula está superestimando a capacidade do Brasil de influenciar conflitos como Rússia e Ucrânia ou China e Estados Unidos. A esses, o que é que o senhor diz? Na verdade, eu disse a eles, eu disse ao chanceler alemão, eu disse ao presidente Macron e disse ao presidente Biden e vou dizer ao presidente Xi Jinping. Nós precisamos criar um grupo de países que estejam com a disposição de discutir a paz. Porque a guerra ela já foi feita de forma precipitada, foi um equívoco, um erro histórico a Rússia invadir, sabe, o território da Ucrânia. Mas a guerra está aí e agora precisa ter alguém para dizer, gente, vamos parar, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode acertar. E não tem ninguém fazendo isso. Então, se eu vendo as munições para o canhão que a Alemanha vai dar para a Ucrânia, significa que o Brasil está entrando na guerra e eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com essa guerra. Por isso que eu propus a gente criar um grupo de países, pode ser Brasil, pode ser China, pode ser Índia, pode ser Indonésia, pode ser outros países que não estão envolvidos na guerra, para que a gente converse tanto com Putin como com Zelensky, para fazer o seguinte, olha, vamos parar com a guerra, sentar na mesa e vamos ver o que vai sobrar, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. E essa é a minha posição, eu acho que é a posição mais concreta e mais sólida. Muito mais concreta, porque eu acho que nós temos que ter gente com disposição de negociar. E não tem, a China não está se metendo nessa discussão, os Estados Unidos estão fornecendo arma para a Ucrânia, a Europa está fornecendo arma para a Ucrânia, ou seja, e a Europa, que sempre foi o caminho do meio, a Europa que sempre foi aquela parte do mundo que encontrava a solução para tudo, está envolvida indiretamente na guerra. Então, o que eu quero é encontrar uma solução de paz. E vou tentar encontrar. Eu vou para a China, um dos assuntos é conversar com o presidente Xi Jinping como é que a gente pode participar para acabar com essa guerra. Presidente, vamos falar de corrupção, mas jogando para frente. O senhor fez uma reunião ministerial, salvo engano, a primeira grande reunião ministerial foi transmitida. E ali o senhor falou, olha, eu não tenho um compromisso com erro, quem errar, está fora. A gente viu, por exemplo, registros na imprensa da ministra do Turismo com pessoas ligadas à milícia no Rio de Janeiro. Eu não quero personalizar nela, pedir para o senhor dizer o que vai... Eu quero que o senhor me diga qual é a linha de corte do Lula. É uma denúncia no Ministério Público? É um processo transitado em julgado? É uma suspeita fundamentada? Qual é a linha de corte do presidente Lula no terceiro mandato? Então, deixa eu dizer uma coisa. Para mim, todos, sem distinção, terão direito à presunção de inocência. Então, na hora que houver uma denúncia, nós vamos ver internamente, através da CGU, a investigação para saber se tem procedência a denúncia. Se tiver procedência a denúncia, o ministro será afastado. Se não tiver procedência a denúncia, segundo a CGU, a gente vai dizer que não tem procedência a denúncia. Sabe? Esse é o melhor jeito de você governar esse país. E eu estou convencido que vai dar certo. Estou convencido porque eu vi as acusações contra a Daniela, porque ela aparecia no caminhão lá com um cara que era miliciano. Eu, sinceramente, se for levar em conta pessoas que estão em fotografia ao lado de pessoas, sabe, outras, a gente não vai conversar com ninguém, porque eu sou o cara que mais tira fotografia no mundo. Sabe? Então, se for pegar a fotografia do Lula com gente que virou meu inimigo, eu estou, sinceramente, lascado pro resto da vida. Então, nós vamos julgar direitinho, nós não vamos ter pressa, já há muita experiência,
Sabe, quando saiu a denúncia do ministro Juscelino, eu liguei para Padilha e falei, Padilha, eu quero que você converse com o Juscelino, eu estava nos Estados Unidos, eu quero que você ouça a explicação dele, porque ele tem que se explicar corretamente por meio de comunicação. Sabe? E vai ser assim que vai acontecer todas as denúncias. Se a pessoa tiver culpa, a pessoa simplesmente sairá do governo. Presidente, eu quero falar sobre os militares. Dia 8 de janeiro, o senhor já fez muitas observações e traçou ali seu entendimento sobre o que aconteceu. E tomou providência. Trocou o comandante do Exército, mudou o arcabouço, o guarda-chuva de órgãos de inteligência. Essas mudanças restabeleceram a confiança do senhor nessas forças? Olha, é um processo que não é um processo rápido. Sabe, eu quando governei o Brasil, sabe, em 2003 até 2010, a gente tratava o Exército e as Forças Armadas como uma coisa, o Exército de Caxias, a gente falava. O Bolsonaro, ele conseguiu, como se fosse um vírus, sabe? Ele conseguiu, eu diria, uma façanha de tornar o Congresso, uma parte das Forças Armadas bolsonarista, sabe? Desrespeitando tudo, negando tudo, não obedecendo nada. Quando eu troquei o comandante do 2º Exército, o general Tomás disse o seguinte: olha, presidente, tem muita gente politizada nas Forças Armadas e uma das minhas funções é contribuir para despolitizar as Forças Armadas. As Forças Armadas têm uma obrigação constitucional, é com base naquilo que ela tem que ter o seu procedimento. E por isso eu estou confiante que ele vai conseguir, sabe, com que a gente volte à normalidade. As Forças Armadas voltam à normalidade. Quem quiser fazer política, peça aposentadoria e vai fazer política. Mas quem quiser continuar nas Forças Armadas vai ter que se comportar, sabe, no cumprimento estrito da Constituição brasileira. Ou seja, é um processo em andamento. Eu estou confiante que tudo vai terminar bem. Presidente, o senhor foi ao aniversário de 43 anos do PT. Há um processo, agora, com a volta do Lula ao Planalto, a Brasília, a política como presidente da República, uma espécie de reabilitação de alguns personagens do PT. Por exemplo, a Dilma Rousseff. Foi muito bem tratada nas posses de ministros, foi muito bem tratada na sua posse e tem aí uma... Eu não sei se o senhor já bateu o martelo publicamente, mas que ela vai presidir o BRICS. Olha, se depender de mim, ela vai. Se depender de mim, deixa eu te falar uma coisa, Daniela. A Dilma é uma figura extraordinária. Eu, possivelmente, se eu não tivesse sido presidente e eu tivesse sido ministro político da Dilma, não tivesse acontecido o que aconteceu. Porque acho que faltou um pouco de conversa, um pouco de paciência. Mas a Dilma é uma mulher extraordinária, uma pessoa digna, de muito respeito. E o PT adora ela. Ela, junto à militância do PT, ela é muito querida. E ela tem uma coisa que ela é muito competente tecnicamente. Então, se ela for presidente do Banco dos BRICS, será uma coisa maravilhosa para os BRICS, sabe? Será uma coisa maravilhosa para o Brasil. E José Dirceu, presidente, que o senhor fez questão de agradecê-lo no... É uma trajetória imensa, acho que tem uma relação que é pessoal, fora da política, mas também está dentro desse processo de reabilitação. Eu não fiz questão de agradecer, eu apenas fiz questão de dizer que o José Dirceu estava ali presente e ali também é o lugar dele. Ninguém pode ser penalizado a vida inteira. Ninguém pode ser, na política, ser criminalizado de forma perpétua. O Zé Dirceu é um agente político, é um militante político da maior qualidade, sabe? E ele está voltando a participar. Eu falei do Zé Dirceu porque, casualmente, eu vi o Zé Dirceu lá, sentado até meio escondidinho lá. Eu acho que não tem que andar escondido, sabe? Tem que colocar a cara para fora e brigar. A gente tem que brigar para construir outra narrativa na sociedade brasileira. Nenhum partido foi mais massacrado do que o PT. Você, como jornalista, Daniela, sabe que o PT passou nesses últimos 10 anos. Você sabe o que aconteceu comigo. Eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim em 9 meses. Eu tive 59 capas de jornais contra mim. Eu tive 680 primeiras páginas de jornais contra mim. E eu estou aqui. Estou aqui, sabe por quê? Porque a narrativa construída por nós para mostrar ao povo brasileiro o que era certo, o que era errado, venceu.
Você não tem noção do que foi aquela vigília na porta da Polícia Federal. Você não tem noção Deixa do eu abordar esse significado. assunto com o senhor, que vai ser minha despedida aqui. Presidente, olhando o tamanho da trajetória que o senhor tem, a trajetória que o senhor construiu, é uma epopeia. Dá para escrever muito livro e eu já estou aí pedindo aqui publicamente ao Stuquinha, que eu não vou olhar para ele, que ele está aqui, ó, no canto, que eu quero ver o filme antes do filme estrear. Mas eu queria ter um balanço, presidente, em especial dos últimos 10 anos, sabe? Porque é um vale, né? E uma Então aí subida. você tem que pegar um gravador, Tá aqui. a gente marcar uma conversa e que não vai fazer isso num minuto ou 2 minutos. Sabe? Você não vai fazer uma avaliação desses 10 anos, sabe? O que eu acho que muitas vezes as pessoas deixam de perceber é a importância do PT na política brasileira. Getúlio Vargas foi presidente durante 15 anos e ele conseguiu criar o PTB, que era muito diferente do PT que nós criamos. O PT é tão importante que o PT, veja, desde que começou a disputar as eleições para presidente, o PT foi o segundo em 89 contra o Ulisses Guimarães, contra Brizola, Aureliano Chaves, Maluf. O PT foi o segundo. Em 94 o PT foi o segundo. Em 98 o PT foi o segundo. Em 2002 o PT foi o primeiro. 2006 o primeiro. 2010 o primeiro. 2014 o primeiro. 2018 o segundo. 2022 o primeiro. Então é um partido muito vigoroso. Eu, de vez em quando, vejo alguém dizer, não, porque o partido não sei das quantas, o partido é fraco, o partido é pequeno, o partido é rejeitado. Veja, nós somos rejeitados, mas somos o mais querido. Quando você fizer uma pergunta e perguntar qual o partido mais importante, o mais querido, o PT vai aparecer com 22, 23, 25, até 30%. O segundo colocado tem 1%, porque não existe partido político no Brasil. O único partido com cabeça, tronco e membro é o PT. É o partido, eu vou te dizer uma coisa do PT, é o partido sem similar no mundo. É o partido mais importante da esquerda da América Latina, só perde para o Partido Comunista Chinês, que é muito grande. Mas é um partido mais atuante, mais militante, sabe que é o PT. E isso é importante, se você é o mais querido, você pode ser o mais odiado. Isso é que nem Palmeiras e Corinthians. Não peça para um corintiano gostar do Palmeiras, nem peça para um palmeirense gostar do Corinthians. Ou seja, o PT é isso. O PT ele estimula o amor e estimula o ódio. As pessoas gostam do PT, adoram o PT, amam o PT e às vezes odeiam o PT. E é assim que a gente se transformou no partido mais importante da história desse país. Mais importante. Ou seja, e isso tem que ser levado em conta pelos analistas políticos. O PT não é uma coisa qualquer. O PT é um partido político. O restante são cooperativas de deputados que se juntam em época de eleição. Sabe, tem muitos partidos que não têm sequer registro definitivo. O presidente de um partido pode ser presidente em todos os estados. A direção, se discordar, sabe, de um diretório, ela intervém. No PT não é assim, não. No PT, um diretório discorda da direção. E muitas vezes não obedece à direção. E muitas vezes a gente acata essa rebeldia da nossa base, porque foi assim que o PT foi criado. E o Quaquá com o Pazuello? Hein? E o Quaquá com o Pazuello? Mas cada um carrega a fotografia que quiser. Cada um carrega. Eu não sei da relação, não sei como é que foi essa foto, não sei se essa foto está posada ou foi uma foto por acaso, mas eu acho que o companheiro Quaquá já tem dado suficiente para escolher, sabe, com quais pessoas ele quer tirar fotografia. Então, sabe, ele já tem mais de 30 anos de idade, ele sabe o que quiser. O que eu acho, Vidonela, eu acho é que a política brasileira, ela muitas vezes, ela é deformada, porque a gente faz uma análise simplista da política. Nunca se negou tanta política como se negou nesses últimos 15 anos. E quando você nega a política, o resultado é esse. Bolsonaro, é Hitler, é Mussolini. Sabe? Quando você nega a política, o resultado é isso, é exatamente o surgimento do autoritarismo. Foi assim que o Hitler cresceu, foi assim que o fascismo surgiu no mundo, e foi assim que o Bolsonaro. Porque se você cobrisse o Congresso Nacional, você poderia perguntar para 1.000 pessoas, o Bolsonaro jamais apareceria com possibilidade de ser presidente da República. E ele foi, construiu uma indústria de mentiras, a mais poderosa indústria de mentiras que eu já vi na vida, sabe?
uma cópia fiel daquilo que foi o Trump nos Estados Unidos, e ele vai voltar mentindo, porque ele não sabe contar a verdade. E o senhor não acha que tem... O que o senhor disse para a Amanpour, não tem chance do Bolsonaro voltar a ser presidente. Por quê? Porque eu acho que a sociedade brasileira vai ser, nesses próximos 4 anos, preparada para acreditar naquilo que é verdade e não acreditar naquilo que é mentira. E porque a sociedade vai perceber que nós vamos fazer, em 4 anos, o dobro do que ele fez. Veja que eu comecei o programa te dizendo, ontem nós anunciamos investimento em infraestrutura no primeiro ano de governo, 22 bilhões no ano. Ele gastou 20 bilhões em 4 anos. Por isso é que eu disse que no nosso governo vai ser 44, porque nós vamos fazer muito mais do que eles fizeram. Eu espero voltar aqui para cobrar. Presidente, eu quero agradecer de novo a concessão da entrevista. A sua assessoria já levantou, significa que está na hora de eu ir embora. Obrigada, presidente. Você sabe que eu gosto da cobrança, porque se tem uma coisa que eu me orgulho, é que se você pegar uma entrevista minha de 78 e pegar uma entrevista agora, você percebe que eu não mudo de posição com facilidade. A coisa que eu acredito, eu defendo. E por isso eu quero te dizer, Daniela, que esse país vai ser muito melhor. Você é muito nova, se prepare, que você vai ver esse povo sorrir. Você não vai ver mais briga na rua por causa de partido político. Sabe? Então, obrigado pela entrevista. Eu espero que logo, logo façamos outra. E cada ano você pode fazer uma entrevista comigo e me cobrar o que aconteceu em cada ano. Fechado. Se o senhor tivesse me chamado de muito nova no início, a entrevista tinha sido bem mais fácil. Obrigada, presidente. Obrigado a você, querida.